Eu estava com o celular na mão quando percebi que meu aniversário tinha acabado de passar e minha filha não tinha ligado. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez que eu me recusei a ligar primeiro. Eram 11h42 da noite de uma quinta-feira de agosto e eu estava sentada na cadeira da varanda com uma xícara de chá de camomila que já tinha esfriado faz tempo, olhando para o céu fechado de Belo Horizonte, esperando. Só esperando. O celular na mão, a tela apagada, o silêncio pesado como uma cobertura úmida em cima do peito. 62 anos. Era isso que eu tinha completado naquele dia. 62 anos de vida, de trabalho, de escolhas, de renúncias, de amor dado sem conta. E o dia ia acabar sem que a pessoa que eu mais amava no mundo tivesse se lembrado de mim. Minha filha se chamava Camila, tem 34 anos, e naquela noite, enquanto eu esperava uma ligação que não veio, alguma coisa dentro de mim quebrou de um jeito que eu ainda não sei explicar direito. Não foi com barulho, não foi com choro. Foi quieto, fundo, definitivo, como quando uma raiz solta do chão sem que ninguém veja. Eu não sabia naquele momento o que aquele silêncio ia mudar. Mas mudou tudo. Eu me chamo Irene Carvalho Matos. Nasci em Contagem, filha de um operário e de uma costureira, a terceira de 5 irmãos. Cresci num quarto dividido com 2 irmãs. Aprendi cedo que o mundo não dava nada de graça e decidi muito jovem que ia trabalhar para ter o que minha mãe nunca pôde me dar. Fiz o magistério porque era o que cabia no orçamento. Comecei a dar aula aos 18 anos em escola pública, numa turma de primeiro ano com 37 crianças e 4 ventiladores quebrados. Não foi glamouroso, mas era meu, e eu cuidava com orgulho. Aos 23, casei com o Edivaldo. Ele era eletricista, trabalhador, bonito do jeito discreto que eu gostava. A gente se amou de verdade por uns bons anos. Construímos uma vida juntos, compramos um terreno em venda nova, levantamos a casa aos poucos, tijolo a tijolo, literalmente. Eu carregava argamassa no fim de semana, enquanto ele assentava bloco. Minha mãe dizia que eu era louca, eu dizia que era determinada. A Camila nasceu quando eu tinha 26 anos, e foi como se o mundo tivesse ganhado cor de verdade pela primeira vez. Eu sei que toda mãe diz isso, mas quando você passa os olhos naquela criatura, e ela te olha de volta com aqueles olhinhos desorientados, confusos, procurando um ponto fixo no mundo, e o ponto fixo que ela encontra é o seu rosto. Você entende que aquele amor não tem paralelo, não tem explicação, não tem tamanho. Eu ia viver pelo resto da minha vida para ela. Era simples assim. O Edivaldo saiu quando a Camila tinha 11 anos. Não saiu por outra mulher, não saiu brigando, não saiu com drama. Saiu como quem vai murchando aos poucos, como uma planta que a gente vai regando cada vez menos sem perceber. Um dia a gente se olhou na mesa do jantar e entendeu, sem precisar de palavras, que tínhamos virado 2 estranhos que dividiam endereço. Foi eu quem falei primeiro. Disse que era melhor ele ir. Ele concordou com os olhos marejados, mas foi. A Camila foi morar comigo, e a nossa vida, que já era de trabalho, virou dupla jornada. Eu dava aula de manhã, dava aula à tarde. Ainda fazia bolo por encomenda nos fins de semana para completar o orçamento. A Camila ficava na minha mãe enquanto eu trabalhava. E quando eu chegava em casa às 7 da noite, às vezes a noite toda, eu ainda dava conta do jantar, do banho dela, da lição de casa, da história antes de dormir. Eu nunca reclamei para ela. Nunca deixei ela ver o quanto eu estava cansada. Ela tinha 11 anos. Não era problema dela. Mas a verdade é que eu me perdi um pouco nessa época. Me perdi em função, em obrigação, em sobrevivência. Fui deixando de ser Irene para ser só mãe, só professora, só responsável, e a Camila foi crescendo no meio de tudo isso. Uma menina esperta, bonita, comunicativa, que aprendia rápido e queria mais do que eu podia dar. E eu corria atrás de tudo que ela queria. Curso de inglês, intercâmbio no ensino médio, faculdade particular quando a pública não veio. Emprestei, me endividei, trabalhei mais. Nunca me arrependi.
mas nunca esqueci também. Ela foi morar em São Paulo aos 22 anos, quando conseguiu um emprego numa agência de comunicação. Eu me lembro do dia em que ajudei ela a fazer as malas. Ela estava eufórica, luminosa, cheia de planos. Eu dobrei cada peça de roupa devagar, guardando o cheiro, guardando o momento. Mãe, você tá chorando? Não, tô com alergia. Ela riu. Eu também ri. Na saída, ela me abraçou forte e disse: vou te ligar todo dia. Todo dia durou umas 3 semanas. Depois virou toda semana. Depois 15 em 15 dias. Depois, só quando precisava de alguma coisa ou quando lembrava, no intervalo de semana corrida que tinha uma mãe em Belo Horizonte, eu entendia. São Paulo engole as pessoas. A vida profissional é exigente. Ela tinha amigas novas, namorado novo, rotina nova. Era natural. Era saudável. Eu me convencia disso toda vez que ficava 2, 3, 4 dias sem notícia. Mas tem uma diferença entre entender com a cabeça e sentir no peito. E o peito, eu descobri, não é muito bom de convencimento. O que aconteceu nos anos seguintes foi chegando devagar, como água subindo pelo rodapé. Você não percebe no início. Quando percebe, já está molhado até os joelhos. O primeiro sinal veio num Natal, 3 anos depois que ela tinha ido embora. Eu tinha preparado tudo. Tinha feito o pernil, o arroz de forno, a farofa dela, o pudim que ela pedia desde criança, a ceia inteira. Tinha comprado os presentes com antecedência, embalado com cuidado, separado numa sacola bonita. Tinha arrumado o quarto dela com o cobertor que ela gostava. Ela ligou no dia 22 de dezembro. Mãe, não vou conseguir ir esse ano. A gente vai para Campos do Jordão com os amigos. Surgiu na última hora. Você entende, né? Entende. É sempre isso. Você entende, né? Como se entender fosse uma obrigação minha e não uma gentileza que eu escolhia ter. Entendo, filha. Se diverte. Passei o Natal com minha irmã Solange, que também estava meio sozinha, e a gente fez uma ceia menor, mais quieta. Foi boa. Mas foi diferente do que eu tinha imaginado. E boa e diferente às vezes doem ao mesmo tempo. Eu não falei nada para Camila. Guardei. O segundo sinal foi numa ligação de domingo à noite. Ela me ligou animada para contar que tinha conseguido uma promoção, ia ganhar mais, ia mudar para um apartamento maior no Pinheiros. Falou 20 minutos seguidos sobre isso. Eu ouvi tudo. Perguntei sobre o apartamento, sobre o novo cargo, sobre o chefe novo. Estava feliz por ela de verdade. Mas em algum momento percebi que ela não tinha me perguntado uma coisa. Uma única coisa sobre mim. Naquela semana eu tinha passado por uma consulta que me deixou preocupada. Um nódulo que o médico queria investigar. Nada confirmado, mas o suficiente para me deixar noites sem dormir. Eu esperei o momento certo de falar. Mas o momento não veio. A conversa foi sobre ela do começo ao fim, e quando ela disse, bom, vou indo, beijo mãe, eu falei, boa noite filha, me cuida. Desliguei e fiquei olhando para a parede. Ela não sabia do nódulo, porque ela não tinha perguntado como eu estava. Não era maldade, era distância, era costume. Era uma filha que foi aprendendo aos poucos que mãe é aquela que ouve, que apoia, que está lá, mas que não tem notícias próprias que importem. O nódulo deu benigno, graças a Deus. Mas a solidão daqueles dias foi real, e eu a carreguei sozinha. O terceiro sinal foi o mais difícil de engolir. Eu completei 60 anos numa sexta-feira de agosto, 2 anos antes do aniversário que eu te contei lá no começo. 60 anos é uma data que a gente carrega diferente, tem um peso diferente. Uma linha no tempo que separa o antes do depois, de um jeito que outros aniversários não separam. Eu não pedi festa. Não queria festa. Queria só a presença da minha filha. Liguei para ela em julho e falei, Camila, em agosto eu faço 60 anos. Quero muito que você esteja aqui. Ela respondeu imediatamente. Claro, mãe. Tô colocando na agenda. Em agosto, na quinta-feira, antes do aniversário, ela me ligou. Mãe, sabe que eu ia com tudo, né?
mas surgiu um evento da agência que eu preciso estar presente. É um cliente grande, eles marcaram justo para esse fim de semana. Eu quis tentar remarcar, mas o chefe disse que não dá. Você me perdoa? Eu a perdoei. Era o que ela precisava ouvir, então eu disse. Passei meu aniversário de 60 anos com a Neuza e a Dona Amélia, minhas amigas do bairro, num almoço simples no quintal de casa. A Neuza fez um bolo de brigadeiro, cantou parabéns com aquela voz fora do tom dela, que sempre me dá vontade de rir, e eu ri. Foi feliz naquele almoço. Mas foi feliz do jeito de quem aprende a ser feliz com o que tem, não com o que esperava. E esses dois felizes são muito diferentes. A Camila me ligou no dia, às 9 da manhã, rápido, entre uma reunião e outra. Parabéns, mãe, te amo, depois a gente comemora. Durou 4 minutos, depois a gente comemora, não veio até hoje. Você que está me ouvindo agora, que talvez reconheça esse caminho, o dos parabéns rápidos, das desculpas gentis, das ausências com boa justificativa, você sabe o que essa acumulação faz com uma pessoa. Não é um dia que parte o coração, é uma série de dias pequenos, todos dentro da normalidade, todos compreensíveis quando vistos um por um, mas somados, eles formam uma distância que nenhuma ligação de 4 minutos consegue preencher. E o que aconteceu no meu aniversário de 62 anos foi o resultado de toda essa soma. Naquele dia, eu acordei determinada a não ligar primeiro. Não era birra, não era estratégia, era necessidade. Era querer saber, de uma vez por todas, o que acontecia quando eu não era eu a manter a conexão. Fiz o meu dia, fui à padaria de manhã, comprei um pedaço de bolo de laranja que eu gosto, tomei café com calma, fui ao mercado à tarde, liguei para minha irmã Solange, que me cantou parabéns com aquela alegria exagerada dela, que sempre me faz bem. Liguei para Neuza, falei com a Dona Amélia. Às 6 da tarde, nenhuma mensagem da Camila. Às 8 da noite, nenhuma mensagem. Às 10, nada. Eu fiz o chá, sentei na varanda, coloquei o casaco porque agosto em Belo Horizonte é frio e seco e fiquei esperando. À meia-noite, o dia virou. E o celular ficou em silêncio. No dia seguinte, ela me ligou às 10 da manhã. Mãe, meu Deus, ontem foi um dia impossível. Tive reunião até tarde, depois fui jantar com o pessoal da equipe, cheguei em casa morta. Mas feliz aniversário. Com um dia de atraso, né? Mas o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Eu respirei fundo antes de falar. Demorei 1 segundo a mais do que ela estava acostumada. Obrigada, Camila. Tá braba comigo? Não tô brava. Você tá estranha. Tô cansada. Ela ficou um momento em silêncio. Depois, você quer conversar sobre alguma coisa? E ali, naquele instante, eu tive uma escolha. Podia dizer não, tá tudo bem, me esquece. Podia engolir mais uma vez, guardar mais uma vez, fingir mais uma vez. Mas eu não engoli. Quero sim. Mas não agora por telefone. Quando você vier para cá, a gente conversa. Quando eu vier para cá? Mas não tem nada marcado, mãe. Pois então marca. Houve um silêncio diferente. Um silêncio de surpresa. Tá bem. Vou ver minha agenda e te falo. Tá bom. Beijo, filha. Desliguei e fiquei sentada na cozinha com o coração acelerado, estranhando a mim mesma. Eu nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha pedido que ela viesse sem oferecer nada em troca, sem suavizar, sem completar com um. Mas não precisa se preocupar, pode ser quando der. Eu tinha pedido simplesmente, e fechado. A sensação era assustadora, e era boa. Ela demorou 11 dias para marcar. Nesse meio tempo, eu fiquei em silêncio. Não fiz o que costumava fazer, que era ligar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Preencher o espaço com conversa, facilitar a reaproximação. Eu esperei. Quando ela me mandou mensagem dizendo que podia vir na segunda quinzena de setembro, eu respondi, ótimo, te espero. Só isso. Ela chegou numa sexta-feira à tarde, com uma mala de fim de semana e um sorriso um pouco tenso, daquele jeito de quem sabe que tem conversa difícil pela frente,
mas não sabe exatamente o formato dela. Eu tinha feito frango ao molho e arroz. Simples, sem elaboração. Antigamente eu fazia o cardápio completo quando ela vinha, como se precisasse provar que merecia a visita com comida. Naquele dia, fiz o que eu ia comer mesmo e dividi. A gente jantou falando de coisas leves. O apartamento novo dela, uma viagem que ela estava planejando, a colega de trabalho que estava dando trabalho. Eu ouvi, comentei, participei, mas esperei. Depois do jantar, quando a gente estava com o café na mão na sala, ela olhou para mim e disse: "Então, mãe, o que você quis dizer naquele dia?" Eu coloquei a xícara na mesa devagar. Olhei para ela. "Eu quis dizer que me sinto sozinha, Camila. Que no meu aniversário de 62 anos, enquanto esperava uma ligação sua, o dia virou sem uma mensagem. E que isso doeu de um jeito que eu não consigo mais fingir que não doeu." Ela abriu a boca para falar. Eu continuei. "Não estou falando do aniversário só. Estou falando de um padrão. De anos de parabéns que chegam com um dia de atraso, de natais cancelados na última hora, de ligações de 4 minutos entre reuniões. Estou falando de uma filha que eu criei sozinha, que eu trabalhei a vida inteira para dar o que eu não tive, que eu me endividei para pagar faculdade, que eu dobrei turno de aula para fazer curso de inglês acontecer, e que hoje em dia não sabe dizer como eu tô, porque não pergunta." A Camila estava olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era raiva. Era algo mais desconfortável do que raiva. Era reconhecimento. "Mãe, deixa eu terminar." Ela ficou quieta. "Eu não estou aqui para te cobrar. Não estou aqui para te culpar pelo tanto que você trabalha, pela distância, pela vida que você construiu lá. Eu sou orgulhosa de você, Camila, de verdade. Mas orgulho não basta. E eu precisava que você soubesse que esse orgulho tem convivido com uma solidão que eu venho carregando em silêncio faz tempo demais." Ela estava com os olhos marejados. Eu continuei devagar. "Eu tenho 62 anos. Tenho saúde, graças a Deus. Tenho minhas amigas, minha rotina, minha vida. Não sou nenhuma coitada. Mas sou sua mãe. E mãe não é só aquela que está disponível quando você precisa. Mãe também precisa ser vista. Também precisa ser lembrada. Também tem aniversário que importa." O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros que eu tinha conhecido com ela. Era um silêncio cheio, não vazio. Ela chorou. Eu sabia que ia chorar. Mas o que eu não esperava era o que ela disse depois do choro. "Mãe, eu nunca parei para pensar que você podia estar sofrendo. Na minha cabeça, você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheço. Sempre resolvia tudo. Sempre estava bem. Eu achei..." Ela parou, buscou as palavras. "Eu achei que você não precisava de mim do jeito que eu precisava de você quando era pequena. Que você tinha passado dessa fase." Eu ouvi aquilo e algo dentro de mim partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. "Filha, eu sou forte. Mas forte não quer dizer que não dói. Forte é o que você se torna quando aprende a carregar a dor sem deixar ela te derrubar. Não é o mesmo que não sentir." Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Parecia mais nova assim. Parecia a menina que eu tinha levado para o primeiro dia de aula, ansiosa e querendo parecer corajosa. "Eu falhei com você. Você ficou ausente. São coisas diferentes. Falhar é não ter amor. Você teve amor o tempo todo. O que faltou foi atenção. E atenção se aprende. Você me perdoa?" Eu respirei fundo antes de responder, porque não queria responder por automatismo. Não queria o sim fácil que encerra a conversa e não muda nada. "Eu te amo, Camila. Isso não muda. Mas perdão de verdade não é uma palavra. É uma mudança. E eu preciso ver a mudança para saber se a gente chegou lá." Ela assentiu. Limpou o rosto. Ficou um momento em silêncio e depois disse uma coisa que ficou comigo. "Você deveria ter falado isso antes. Eu precisava que você me desse espaço para falar. Quando você sempre chega na velocidade do mundo,
Não tem como ter conversa de verdade. Ela entendeu. Eu vi nos olhos dela que entendeu. Ela ficou o fim de semana inteiro. E foi um fim de semana diferente de qualquer visita que ela tinha feito nos últimos anos. Porque desta vez, ela não estava de passagem. Ela estava presente. A gente foi ao mercado junto no sábado de manhã. Ela empurrou o carrinho, leu as etiquetas de preço com aquela mania dela de calcular tudo na cabeça. Me perguntou se eu ainda fazia bolo por encomenda. Eu disse que fazia, mas tinha reduzido. Ela quis saber por quê. E eu contei sobre o joelho que estava dando trabalho, sobre a fisioterapia, sobre as noites que doíam mais no inverno. Ela não sabia de nada disso, porque eu nunca tinha contado. Porque quando ela ligava, eu perguntava da vida dela, e o tempo acabava antes de chegarmos à minha. Por que você não me contou? Ela perguntou no corredor de laticínios, segurando um iogurte. Porque você nunca perguntou. Ela ficou quieta com o iogurte na mão. Colocou no carrinho, continuou andando. No sábado à noite, a gente fez pipoca e assistiu a um filme antigo que ela tinha visto comigo quando tinha uns 12 anos. Eu nem lembrava que ela se lembrava. Ela disse que tinha lembrado no caminho, vendo as montanhas de Belo Horizonte pela janela do avião, e que deu vontade. A gente ficou no sofá com a manta, ela com a cabeça no meu ombro como quando era pequena. Eu fiquei quieta, sentindo o peso dela, sentindo o calor, e pensei, é isso, é disso que eu estava com saudade. Não do extraordinário, do ordinário, do corriqueiro, do simples estar junto. No domingo de manhã, ela me ajudou a fazer panqueca. Colocou muita manteiga na frigideira e queimou a primeira, igual a sempre. A gente riu. Foi uma risada boa, descomprimida, do jeito que ri quem não está encenando nada. Antes de ir para o aeroporto, ela me abraçou na porta de casa por um tempo longo e disse: eu vou ligar mais. Não prometo que vai ser todo dia, mas vou ligar de verdade, perguntando, ouvindo. É isso que eu preciso, eu disse. E era. Nos meses que se seguiram, as coisas mudaram. Não de uma vez, não de forma mágica, mas mudaram. Ela passou a ligar às quartas-feiras à noite. Não toda quarta, mas na maioria. Às vezes ligava num domingo de manhã, quando tinha tempo, só para tomar café junto pelo telefone. Era estranho no início, esse formato. Mas foi se tornando hábito. Ela perguntava sobre o joelho. Perguntava sobre a Neuza, que tinha passado por uma cirurgia no quadril, e eu estava ajudando com compras. Perguntava se eu ainda estava fazendo a caminhada matinal que o médico tinha indicado. Perguntava sobre as aulas. Eu tinha voltado a dar aulas de reforço para crianças do bairro, 2 tardes por semana, e isso me fazia muito bem. Pequenas coisas. Mas era o tamanho exato do que eu precisava. No Natal daquele ano, ela veio. Chegou no dia 23, ficou até o dia 27. Trouxe um vinho que ela disse que era especial, e era. A gente fez a ceia juntas, cada uma com sua tarefa, brigando um pouco sobre o ponto do arroz, como sempre brigamos. Ela colocou sal demais no feijão tropeiro. Eu fingi que não percebi. Ela percebeu que eu percebi e ficou morrendo de vergonha. A gente riu muito naquele Natal. Eu chorei um pouco também sozinha no banheiro no meio da noite do dia 24, depois que ela tinha ido dormir. Chorei de alívio, de gratidão, de tantos natais pequenos que a gente ia reconstruindo de um em um. Mas eu preciso ser honesta com você, porque esse é o tipo de história que fica incompleto se eu esconder as partes difíceis. Nem tudo ficou fácil. Houve recaídas. Em março do ano seguinte, ela sumiu por quase 3 semanas. O projeto grande na agência, a mudança de cargo, a vida que continuava acontecendo com a velocidade que a vida tem quando você tem 34 anos e mora em São Paulo. Eu fiquei num domingo inteiro esperando a ligação de quarta que não tinha vindo e também não tinha vindo na quarta seguinte. Na 3ª semana de silêncio, eu liguei. Mas não liguei como antes, dando espaço, suavizando, fingindo que estava tudo bem. Liguei e disse: Camila, faz 3 semanas que a gente não fala. Eu tô bem, mas senti sua falta. E quero que você saiba que quando some assim eu percebo. Ela ficou em silêncio por um segundo.
Depois... Mãe, me desculpa. Fui engolida pelo trabalho. Eu sei que não é desculpa. Não é desculpa. Mas obrigada por reconhecer. Semana que vem eu ligo mais cedo, tá? Tá. E ela ligou. Na semana seguinte, na terça à tarde, quando eu estava terminando a caminhada, o telefone tocou e era ela. Isso foi diferente de qualquer coisa que a gente tinha vivido antes. Porque antes eu engolia o sumiço e o dia seguinte chegava como se nada tivesse acontecido. Desta vez, eu nomeei. Ela reconheceu. E algo se consertou antes de ficar torto demais. É assim que relações se mantêm. Não com um único acerto grandioso. Com pequenas correções de rota. Toda vez que o navio começa a desviar, tem uma coisa que eu quero te contar, que aconteceu uns 4 meses depois daquela conversa na sala. Eu estava numa tarde de sábado fazendo bolo por encomenda, com a música da rádio baixa, a cozinha cheirando a baunilha e açúcar queimado, quando o celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendi. Dona Irene? Sim. Aqui é a Fernanda, colega da Camila. A gente nunca se falou, mas eu precisava te ligar. O coração acelerou. Pensei. Aconteceu alguma coisa com minha filha? O que foi? Não se preocupa, ela tá bem. A voz dela era quente. Não era de emergência. É que... Bom, eu sei que é estranho. Mas a Camila falou de você numa reunião nossa, de equipe, numa dinâmica que a gente fez sobre referências pessoais. E ela falou de você de um jeito que me tocou muito. Falou que a senhora passou por muita coisa, criou ela sozinha, e que recentemente teve uma conversa que mudou a relação das duas. E ela ficou tão emocionada falando que todo mundo ficou emocionado também. Eu parei de mexer a massa. Ela falou isso na reunião? Falou. E depois veio me perguntar sobre a minha mãe, se eu tinha esse tipo de relação com ela. Eu não tenho, dona Irene. A minha mãe morreu faz 6 anos e eu tenho muita coisa não dita. E quando eu falei isso para Camila, ela disse: vai lá visitar o túmulo dela e diz. Mesmo assim, a voz de Fernanda tremeu um pouco. Eu fui no domingo. E fui porque a Camila me encorajou. E eu queria que a senhora soubesse que a sua filha é uma pessoa incrível. E que o que a senhora falou para ela fez diferença não só para ela. Eu fiquei sem fala por um momento. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada por ter ligado. Obrigada à senhora. Desliguei. Fiquei parada na cozinha com a espátula na mão, a massa do bolo esperando, a rádio ainda tocando baixo, e chorei. Não de tristeza, de algo que não tem nome perfeito. Uma mistura de alívio, de orgulho, de gratidão, de surpresa. A sensação de que uma conversa difícil, dita com dignidade e amor, pode reverberar muito além do quarto onde ela aconteceu. Aquela ligação que eu não esperava foi mais do que qualquer parabéns poderia ter sido. Eu comecei esse relato falando de um celular na mão e um silêncio na madrugada. E quero terminar com algo que aprendi nesse processo todo. Depois de 62 anos de vida, de trabalho, de amor dado às vezes em demasia e às vezes mal devolvido. Aprendi que esperar em silêncio não é passividade, é escolha. É dar espaço para a verdade aparecer sem disfarce. Aprendi que dizer o que dói não é fraqueza, é o oposto exato. É preciso uma coragem muito específica para olhar nos olhos de quem você mais ama no mundo e dizer: isso me machucou, e eu mereço mais do que isso. Aprendi que amor sem presença é uma intenção bonita que não aquece ninguém. Que amor de verdade aparece. Aparece nas quartas-feiras à noite. Aparece na pipoca do sábado. Aparece em perguntas simples. Como você tá, mãe? De verdade, como você tá? Aprendi que minha filha me ama. Sempre amou. Mas amar e saber expressar são habilidades diferentes. E a segunda se aprende, desde que alguém tenha coragem de cobrar. E aprendi, mais do que qualquer coisa, que eu não posso abrir mão de mim mesma em nome de nenhum amor. Que Irene, a mulher de 62 anos, que ainda faz bolo por encomenda, que caminha de manhã mesmo com o joelho reclamando, que tem amigas que cantam parabéns fora do tom, que ama Belo Horizonte,
com uma lealdade que não sabe explicar, essa mulher merece ser vista. Não de vez em quando, sempre. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se a Camila vai manter o ritmo que construímos. Não sei se vão ter outras recaídas, outros sumiços, outras conversas difíceis. Provavelmente vão, porque relação é assim. Não é uma conquista, é uma manutenção. É escolha feita toda semana, toda ligação, toda vez que a vida pede que a gente priorize. O que eu sei é que nunca mais vou esperar até a meia-noite sem dizer que estou esperando. O que eu sei é que nunca mais vou guardar o que dói até que vire peso demais para carregar. E o que eu sei, acima de tudo, é que dignidade não é um presente que os outros nos dão. É uma decisão que a gente toma todo dia, toda vez que escolhe não aceitar menos do que merece. Aquela ligação que não veio no meu aniversário me ensinou mais sobre mim mesma do que 62 anos de vida tinham conseguido. Às vezes o silêncio que machuca é exatamente o que precisamos para finalmente encontrar nossa voz. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta de que cidade você está assistindo. Adoro saber quem está do outro lado dessa história. Se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.